Está começando mais um Regras do Jogo, podcast sobre Game Studies do site Holodeck Design. Meu nome é Fernando Henrique, o seu host, e estamos aqui numa sexta-feira pré-carnaval, que é carnaval, sei lá já, início de feriado, gravando. Isso é por vocês, meninas. Então, eu tô acompanhado, como sempre, por Anderson do Patrocínio. Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está nos escutando ao vivo, talvez boa tarde indo para boa noite, porque são 6 horas, tem aquele debate, né? 6 horas da tarde, 6 horas da noite. Não vou entrar na polêmica, só vou desejar que todos estejam bem. Agradeço a audiência de quem está acompanhando a gente ao vivo aí pela Twitch, ou você que está escutando a versão editada no seu agregador favorito de podcasts. E como vocês já sabem, nós somos uma iniciativa independente que fala de videogames e assuntos correlatos. Você pode apoiar a gente no apoia.se/holodeckdesign ou no picpay.me/holodeck. Caso não seja possível um modesto aporte financeiro, você ajuda a gente divulgando esse e outros episódios que acha que vão ser do interesse das pessoas. Ajuda a gente a chegar em lugares diversos e levar o videogame como discussão para todo mundo. Exato, e lembrando que a gente já estreou o canal no TikTok, então eu tô colocando lá uns videozinhos, uns cortes dessas gravações aqui ao vivo. Então segue lá, ajuda o algoritmo, comenta, dá like. Acho que tem até republicar, né? Acho que tem alguma coisa assim. Não sei ainda porque o TikTok é muito jovem pra gente, né? Eu falei, Anderson, vai lá usar, e ele ficou perdidaço, né? Cara, não tem como. É a interface mais confusa que existe. Eles precisam contratar pessoas que ensinem a elaborar uma interface para idosos. Não é pior que o Discord. Não, aí a briga é feia. Caótico, né? Parece que, sei lá, tipo Que jogo que tem uma interface assim, cheia de informação, jogo do Kojima, talvez? Assim, tipo, tem um milhão de coisas na tela, sabe? Death Stranding é o jogo mais burocrático que existe, assim, porque antes de você pausa, entra no inventário, para você sair do inventário, você tem que confirmar 4 vezes a sua decisão. Mas eu tenho um elogio a ser feito à ferramenta de edição do TikTok. Além de funcionar muito bem, é muito simples, é impressionante como é muito fácil você fazer tudo pelo celular, colocar o vídeo, separar o trechinho, colocar uma música. É muito rápido, assim, tipo, às vezes é mais fácil fazer pelo TikTok do que pelo Premiere, sabe? Olha, não, eu inclusive eu uso o CapCut também, que dá uma ele tem umas ferramentas assim mais avançadas e tal, e pelo celular mesmo dá pra fazer, é bem bom também. Eu acho impressionante. Mas é que o TikTok tem muita coisa na frente, né? Tu abre ele e já tem assim, exato. Ganhe dinheiro aqui, presente pra não sei quem, um monte de popinho. É horroroso, sim. Isso caos. Eu não gosto. O TikTok é a 25 de março dos aplicativos. É isso. É muita informação. É isso. É a Santa Efigênia, é a galera gritando, o cara vendendo pastel, outro vendendo a Uruguaiana pros carioca. É a Uruguaiana. É isso. Mas já ouviram a voz aí, então aqui mais uma vez eu já perdi a conta, deve ser a quarta, quinta vez. Rick Sampaio, bem-vindo. Inclusive eu não mudei seu nome aqui na live, peraí. Saudações, gente. Como vocês estão? Sempre um prazer participar aqui da live, do podcast de vocês. Adoro os papos. Sempre muito legal. Muito obrigado pelo convite. Imagina. E a gente vai então conversar sobre seu novo projeto, segunda temporada do Primeiro Contato. Vamos falar sobre preservação de jogos, documentação, e eu vou deixar pro Anderson começar a puxar o assunto, que eu tô arrumando aqui esses detalhes da live, e o Anderson que fez a pauta, então vai lá, Anderson. Bom, não é segredo para ninguém que a gente tenha um debate muito vivo sobre videogames e sobre tecnologia eletrônica de maneira geral, que abarca a documentação, né, a historicidade desses artefatos, como que a gente se relaciona com eles ao longo do tempo. E durante, acho que as últimas décadas, esse debate ele vem ganhando uma renovação, né, através de debates, até de pessoas que a gente já trouxe aqui, como a Camila Ávila, né, a Cávila, que a gente chama nas redes sociais, isso, sobre a preservação desses artefatos, né, sobre a arqueologia das mídias. É todo um debate bastante complexo, bastante robusto,
em torno desse assunto e, obviamente, né, a nossa intenção é trazer esses debates e introduzir as pessoas para que elas também tenham um caminho ali teórico para poder buscar novos horizontes. E no Brasil não poderia ser diferente. A gente tem até algumas iniciativas a respeito de documentação de videogames de maneira geral, né? Mas ainda assim, essa é uma preocupação que ela é bastante disforme, né, em diversos cenários, né? Na Europa acontece de uma determinada maneira e lá, pelo que eu acompanho, assim, mal acontece. Os Estados Unidos, eles documentam um pouco mais, até porque eles têm uma cultura de documentação que já vem de longa data, né? Desde muito cedo eles tiveram acesso a vídeo caseiro. É um mercado que sempre foi amadureceu muito rápido lá o costume de você documentar o cotidiano, né? E nessa documentação do cotidiano você pega uma série de situações e de interferências que estão relacionadas com videogames, com a preservação histórica, né, dessa documentação. Aqui no Brasil a gente tem algumas iniciativas que são bastante interessantes e bem-vindas, né? E nos últimos anos, o que tem mais chamado a atenção das pessoas, pelo menos o que eu acho que foi o grande movimento, né, no sentido de documentar dentro desse novo formato, que é um formato de podcasts, foi o Primeiro Contato, que a gente já falou dele quando foi lançado, né? Foi quando, Rick? Foi em 2021? Foi 2021. Foi em 2021, a gente falou bastante dele aqui, as redes sociais, elas foram bastante movimentadas, né? A gente via reportagens a respeito em diversos sites, muitos perfis grandes compartilhando. E o que mais chamou a atenção é que com essa nova cultura de usar o podcast como um veículo documental, né, a gente conseguiu trazer situações que estão ligadas ao audiovisual, mas que não necessariamente dependessem desses recursos visuais para poder contar essas histórias e para poder resgatar depoimentos que daqui a um tempo a gente não vai ter mais acesso, né? Porque são pessoas que muitas vezes já são idosas, a gente está falando de empresas que não existem mais, enfim, tem uma série de complicações aí. E a gente Aquilo, tem né? A até gente diz que o videogame é jovem, mas é jovem pero não mútil, né? Exatamente, né? O artefato e a cultura dos videogames, eles estão aí da maneira que a gente conhece há 40 anos, né? Mas a gente já tinha pessoas há 40 anos atrás, com 40 anos de idade, trabalhando com isso. O que significa aí 80 anos. Então, tem muitas coisas acontecendo, né? No sentido de tentar resgatar, até meio que desesperadamente um pouco, dessas histórias perdidas. A gente tem algumas iniciativas aqui no Brasil, como por exemplo 1983, que é um documentário que está disponível no YouTube e fala sobre uma suposta chegada oficial dos videogames no Brasil e essas coisas assim. Por que eu tô falando suposta? Porque elas nunca são de fato cravadas assim num mandamento imutável, né? Então você parte de um ponto que vai ser o paradigma para fazer um recorte, né? É óbvio que tinham videogames antes de 1983 no Brasil e continuaram a ter depois, mas esse é um marco para que a gente possa trabalhar alguns conceitos como, por exemplo, legalização, a vinda de determinadas empresas, o alinhamento com o crash de 83/84 que aconteceu também nos Estados Unidos, enfim. Tem uma série de conceitos que vão se cruzar com a necessidade de você colocar 1983 como um marco, né? Uhum. E nessa esteira a gente tem também Paralelos, que é um podcast um documentário bastante conhecido aí, embora curtinho, né? Acho que não dá nem 30 minutos na totalidade e é elaborado, entre outras pessoas, pelo Pedro Falcão, que é um cara que estava na cobertura jornalística, agora foi para o desenvolvimento e que tem também uma preocupação com essa questão que é muito urgente, é muito latente, né, nas falas públicas dele, nas críticas que ele elabora e nas manifestações que ele faz nas redes sociais, né? Já esteve aqui. Olha aí, ó. A gente até trouxe ele aqui para falar de jornalismo de games, num ótimo episódio junto com o Pedro Zambarda, enfim, tem uma preocupação em tratar o Paralelos dentro de uma realidade que é a realidade do mercado brasileiro, né? A realidade da pirataria, a realidade que não quando da pirataria é uma realidade do mercado cinza, que não envolve só produtos piratas, mas envolve também contrabandos e outras configurações de comércio.
E a gente tem também R$1 a hora, que é um podcast feito na conclusão de um curso de jornalismo de um convidado que a gente chamou aqui, né, que é o André Alcântara, é isso? Sim. E é um documentário excelente também, que retrata um pouco da cena, não me lembro se é do Recife agora, mas é um pouco da cena nordestina e da cultura de você pagar para jogar, né, nos videogames, enfim, ou alugar os jogos. Uma cultura que é bastante característica de países emergentes, não só do Brasil, embora no Brasil a gente tenha maior proximidade, né, por conta de uma série de fatores, e é bastante interessante que tenham essas iniciativas de documentação. Então, existem outros documentários também. Eu sei que teve um recente aí que foi exibido, acho que no Miso. O Rick até comentou sobre ele num episódio do Overloader. Se você quiser falar um pouco a respeito também daqui a pouco, eu abro para você falar, porque eu acho que é interessante. Mas existem diversas outras iniciativas de você documentar pelo audiovisual, né, a realidade dos videogames no Brasil, como que ela se aproxima, mas também se distancia do que a gente comumente vê ser dito nas revistas, nos veículos de informação e nos sites ao longo das últimas décadas, né? E agora a gente tem essa nova possibilidade. Eu acredito que o projeto Humanos, do Ivan Mizanzuki, ele trouxe um outro paradigma de possibilidade de documentação por podcasts no Brasil. É uma coisa que a gente mal vê sendo feito até mesmo lá fora, não é tão recorrente assim a gente ter podcasts documentais, talvez venha a ser uma tendência daqui pra frente, não sei como que vai ser isso. É bem forte, na verdade, esse tipo de podcast, mas a maneira como a gente vem tratando, eu acho que é bem característico do Brasil. No Brasil tem muito true crime, né? Coisa que lá fora também tem. Mas a gente tem. Eu sinto que o trabalho do Ivan, ele abriu as portas, assim, para essa mídia de uma maneira muito intensa no Brasil. Depois do Projeto Humanos, você vê uma produção, uma produção em série, assim, de podcasts narrativos, investigativos, né, com essa base jornalística, muito rica, assim, muito, muito importante, a ponto de eu achar até que existe até uma dificuldade do próprio mercado de reconhecer essa produção como uma produção diferente dos podcasts convencionais. De bate-papo, né? O que a gente está fazendo aqui, que é uma coisa mais solta, né? E daí é até uma crítica que eu faço, assim, com relação até a premiações, né? Porque eles misturam tudo, daí fica uma coisa meio... Alguns podcasts narrativos que são muito bons, eles acabam não ganhando tanto destaque quanto eles deveriam, sabe? E de todos os temas, não só True Crime, mas tem podcasts narrativos fascinantes. Acho que tem um chamado Ser Sonoro, se eu não me engano, que foi publicado pelo UOL, que é um podcast, assim, sobre meio que história do som, da música, e é de um cara, um pesquisador de música, assim, é fascinante. E é justamente trabalhando com a linguagem do podcast. Ele está contando uma história, mas está trabalhando a linguagem sonora, né? E é algo muito característico, assim, muito forte dessa linguagem, justamente assim, você usar essa linguagem, né, tipo, o som, a voz, a história oral, para conduzir uma história, uma narrativa, né? Isso pode ser feito de múltiplas maneiras, isso pode ter múltiplos efeitos, né? Porque você não está usando o seu visual ali, você não está enxergando nada, né? Você está imaginando, você está se projetando. Então pode ser tão poderoso quanto a mídia audiovisual mesmo, né? Um documentário audiovisual. E até interessante que já entrando até um pouquinho em um episódio que eu tô trabalhando, uma dos objetos de estudo meu, assim, dessa temporada, era um jogo em texto. É um tipo de documentação que seria muito difícil de se trabalhar no audiovisual, com um documentário visual, porque não tinha nada visual naquele jogo. Aquele jogo, ele era só texto e a coisa, ela se manifestava na sua mente, né? Tipo, na sua imaginação. E o podcast, eu percebi que ele se tornou o veículo perfeito para falar desse jogo, desse ambiente virtual que era em texto. Né? Justamente porque é uma linguagem que está diretamente, parece que vinculada à natureza daquela experiência. Mas, enfim, isso é só um comentário sobre justamente assim, o poder dessa linguagem, né, do podcast narrativo. Isso é muito interessante.
Não, eu acho que esse seu comentário ele adiciona bastante, ele acrescenta, né? O que eu talvez mereça até uma reformulação, assim, não é que não existam podcasts documentais e vão passar a existir a partir de agora, até lá fora, mas é que eu acho que eles têm uma tradição de falar muito sobre determinados temas, né? Você falou do True Crime, que é uma onda que chegou muito forte aqui já tem um tempo também, mas eu acho que eles não têm uma tradição da oralidade como a gente tem, né? Eles têm a documentação, por exemplo, dos videogames em vídeo muito vasta, muito ampla, né? Tem diversos comentários sobre esse assunto através de filmes, através de documentários, através de filmagens que ocasionalmente vão pegar essa situação. Então, os comentários sociais deles em torno da documentação, eles têm uma multiplicidade de mídias que a gente não tem aqui, né? Então, eu acho que a oralidade, ela representa bem uma maneira muito latino-americana de manter uma documentação e de contar histórias. E o podcast ele vem muito reforçar isso, né? Até falando um pouco desse projeto do Mizanzuki, né? Porque eu acho que foi o primeiro podcast que eu vi que trouxe um abalo, por exemplo, que atingiu o judiciário, que mudou os rumos de um caso que estava sem solução há décadas. E isso cria até uma certa expectativa para outros podcasts nesse sentido, assim, também, né? Eu penso que as pessoas, elas vão meio que estar condicionadas, elas vão sendo educadas para esperar de um podcast documental essa capacidade de impacto no real, né? Sim, mas isso também acho que vai do trabalho do autor, né? O Mizanzuki, ele fez um trabalho Não, excepcional. é excelente. Então acho que não é o podcast, é como o podcast é trabalhado, Sim. né? O conteúdo, qual é a função social daquela história, daquele podcast, daquela investigação, né? Então acho que tá muito relacionado também a quem tá produzindo, né? E de certa forma... Só, desculpa, Anderson, mas Pode falar, não, pode falar. tem uma diferença, né, que era... Antigamente você não via podcast ter um impacto, por exemplo, igual teve lá a Mulher da Casa Abandonada, né, de mover pessoas, né, um discurso público para uma região, né, e ter uma influência grande como essa, né? E acho que tudo começa ali com o Projeto Humano. Se a gente for mais atrás, voltando lá no Serial, né? Que sei lá quantos anos isso já aconteceu, deve ter mais de 10 anos que o Serial saiu, mas vem dali essa tradição de pensar em produzir podcasts storytelling, né? E aí essa coisa do documental. Então, ele é bem interessante hoje a gente pensar como esse tipo de podcast tem um impacto tão grande a ponto de transformar o discurso público, né, como faz o Mizanzuki, como aconteceu com a Mulher da Casa Abandonada. Eu acho que esse é o nome, né? Isso, é isso mesmo, do Chico. E agora, falando lá do Ateliê, né? Então, e aí eu queria, né, saber um pouco do Rick, né, primeiro sobre outras produções que ele eventualmente queira comentar, né? A gente já falou um pouco na época quando saiu o Primeiro Contato, e para que as pessoas entendam aqui, né, o Primeiro Contato, ele documenta muito a relação do Brasil com os videogames, né, desde a chegada até do desenvolvimento da indústria, como as coisas foram acontecendo, e a segunda temporada do Primeiro Contato, ela pretende abordar a nossa relação com a internet, né, que é uma relação muito apaixonada, mas também muito maluca e com muitas coisas improváveis. É uma história, ela é muito engraçada, mas ela também eventualmente, a gente fica muito espantado sobre como que essa nossa relação com a internet revela também a nossa relação das pessoas umas com as outras e como que a gente foi, né, a gente passou de uma sociedade totalmente despudorada ali nos anos 90, que foi quando isso começou a ganhar muito espaço, até discursos bastante preocupantes e que usam a internet como ferramenta, né? Então, isso que é importante da gente encarar esse podcast e outras iniciativas com esse mesmo esmero, né? Sob o ponto de vista da historicidade, porque a gente entende que o artefato ele está refletindo a nossa relação com as pessoas e as nossas relações sociais dentro de uma ideologia dominante, né? Então, queria ouvir do Rick, né, o que ele tem consumido de podcast nesse sentido, para
para chegar nesse objeto tão específico que não é uma continuidade dos videogames ali, na verdade, dos computadores, né, e dos videogames jogados no computador, mas sim da internet. Como Sim. que bifurcou? É interessante que se você pega a primeira temporada, ali do começo ao fim, que é uma história sobre como os computadores chegam nos lares dos brasileiros, sobre essa relação doméstica, né, de como a tecnologia, os computadores invadem o espaço doméstico e como os games se tornam, digamos, uma porta de entrada para esse universo do computador, esse universo lúdico, né, daí tem essa questão da multimídia, do mercado de informática que surge ali, os jogos sempre meio que na dianteira, assim, mantendo esse mercado extremamente aquecido e, né, eu aponto pesquisas que mostram que o que as pessoas faziam nos anos 80 e nos anos 90 com computadores era jogar, era a atividade mais comum no computador. As pessoas botavam o computador em casa pensando na educação dos filhos, não sei o quê, mas o jogo era o que mais estava presente nessa experiência com o computador, né? Então, essa primeira temporada, ela fala muito sobre essa questão do computador no ambiente doméstico, e quando você já vai chegando no final da temporada, tem toda a questão, né, de como essas empresas elas começam a lidar com as transformações do final dos anos 90, da virada do milênio, e a internet é uma dessas transformações. A internet, ela muda as regras do jogo completamente, inclusive já usando aqui o nome do podcast. Eu adoro fazer isso, porque as pessoas usam o nome do meu podcast, assim, primeiro contato, blá, 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 pronto, fiz agora mesmo com você. Excelente. Então, a internet chega lá, muda as regras do jogo, e tudo aquilo que era a base, né, desse mercado de informática, das empresas brasileiras, da Brasoft, tudo isso vai meio por água abaixo, porque você de repente começa a perder a fisicalidade das coisas. A internet, ela começa a tornar tudo digital, você começa a baixar música, você começa a baixar jogo. Então, para que eu vou comprar o jogo, né? Então, você tem a questão da pirataria, você tem uma questão de transformações econômicas, de crises econômicas, e essas empresas, elas vão à falência, as empresas brasileiras, e você tem toda uma transformação desse cenário em que as empresas internacionais, elas ocupam o espaço que antes estavam sendo ocupados por essas empresas brasileiras, né? Empresas que estavam trabalhando com distribuição, com dublagem e tudo mais. Então, a primeira temporada termina com a internet. Ela termina falando de como a internet mudou tudo. E para mim, o caminho mais natural era justamente dar continuidade a essa história, não olhando para os jogos necessariamente, mas olhando para a internet, porque eu não tô falando só de games, né? Eu tô falando da nossa relação com computadores. E a internet, ela é fundamental, assim, tipo, o computador basicamente chega para que a internet exista logo em seguida, né? As pessoas começaram, inclusive quando a gente fala de inclusão digital, a ideia de inclusão digital começou a surgir por conta da internet, não foi por conta do CD-ROM, por conta da enciclopédia em CD-ROM, né? Foi uma coisa muito ali nos anos 2000 mesmo, sobre a necessidade, a importância da população ter acesso a essa rede. E daí entrando em questões até sobre democracia, sobre expressão pública. E é interessante que eu volto, né, na segunda temporada, obviamente eu vou tratar de games, porque games faz parte do DNA do meu trabalho, faz parte, inclusive, da nossa cultura de internet no Brasil. Quando a gente fala de internet, a gente está falando especialmente, sim, a internet dos anos 90, quem chega primeiro, quem ocupa esse espaço primeiro, é o público nerd, é o público que está conectado com tecnologia e que consome games, então vai usar a internet para falar de game. Não é à toa que a gente tem um dos públicos que compõem a base da extrema-direita, que se manifestou muito fortemente a partir dos anos 2010 na internet, é o público nerd, porque ele já estava lá, ele estava facilmente cooptável. Então você tem toda uma relação entre games, internet, tecnologia, que dá para você contar uma história de uma maneira coesa, sabe? E eu comecei a identificar esses elementos, e que tinha como base a sociabilização das pessoas, né? Tipo, a questão de você usar a internet para entrar em contato com outras pessoas, para formar comunidades, para se expressar, né? E daí eu comecei a usar isso como base nessa temporada para chegar em histórias, em personagens, né?
Então eu comecei a descobrir que já nos anos 80 a gente tinha pesquisas e propostas e iniciativas no Brasil para a criação de redes sociais. Assim, tipo, claro, eram redes, mas a intenção dessas redes era a socialização online. Era permitir que as pessoas se comunicassem digitalmente em um ambiente de comunidade. A palavra usada para a primeira rede voltada ao público, as pessoas, né, o público comum, né, civis, criada pela Embratel em 1981, era uma comunidade teleinformatizada, né, numa época que, imagina, as pessoas mal entendiam o que era computador em 1981, né, especialmente o público que não trabalhava necessariamente com tecnologia, as pessoas, assim, tipo, um ambiente doméstico, né, digamos assim, e por isso que eles até usavam esse termo, né, teleinformatizada, assim, porque tinha uma coisa muito mais de tela, TV, né, tipo, estava associado ali com outros conceitos de tecnologia, mas eles já usavam o termo comunidade, e a partir daí, né, desses primeiros experimentos no Brasil, de comunidades digitais, de como as pessoas se expressavam digitalmente, o que elas faziam digitalmente, que tipo de conteúdo existia nessas redes, eu começo a avançar, começo a olhar para videotexto. Vocês já ouviram falar de videotexto? Eu queria até entender. Já. Eu não. Tá. Isso é uma coisa que eu quero, inclusive, fazer uma pesquisa pública, assim, para tentar entender quantas pessoas entendem, lembram, se elas tiveram contato, porque foi uma pré-internet, assim, foi uma rede que existiu antes da internet, que depois a internet chegou e substituiu, assim, então você tem uma rede que morreu, assim, conteúdos e histórias e coisas que foram soterradas pela internet, porque a internet é um projeto que nasce nos Estados Unidos, que já tem uma força muito maior do que qualquer outra tecnologia. No caso, o videotexto, ele tinha uma base francesa, né? Então, você tem toda uma questão até de uma disputa sei lá, de países tentando colonizar países como o Brasil, sabe, com suas tecnologias. E a internet foi uma dessas disputas, né? Eu tenho um relato de um... Desculpa, Rick, te interromper, mas Claro. é o problema da soberania, né? A questão de hegemonia nacional. E não à toa a gente tem tanta dificuldade em lidar com e ter uma soberania na área de tecnologia, porque, por exemplo, a Telebrás foi, né, terminada. E isso é a questão da privatização das telecomunicações e tudo isso. E não à toa a questão da internet é essencial também para a Guerra Fria, né? A União Soviética tinha a sua própria internet e tudo isso, né, no final a gente tem o resultado que teve, mas sempre foi um ponto de muita importância para a soberania dos países, né? Sim, sim. A internet ela nasce como um projeto militar nos Estados Unidos ali, mas ela começa a ser usada pelas academias, né, pelas universidades, ela começa a se tornar uma rede de redes, ela começa a ganhar uma proeminência, e ao mesmo tempo você tinha essas outras iniciativas, né? Você tinha o Ciranda, que era uma rede nacional, mas que acabou não conseguindo, né? Imagina, tipo, uma empresa estatal, monopolista, que tinha ali um contexto de reserva de mercado, que estava tentando superar limitações, ditadura, reserva de mercado, tecnológicas, competindo com outras tecnologias que já estavam chegando, né? Videotexto, depois, eventualmente, a própria internet. Então, essa questão de rede, né? Uma vai matando o outra, assim, e todos os conteúdos, as coisas que foram sendo criadas, elas vão se perdendo. Então, eu queria resgatar um pouco dessas histórias para a gente entender que a gente tenha uma história nossa que não é somente a história da internet norte-americana que surge lá nos anos 70 como produto da Guerra Fria, na ARPANET, porque essa história a gente já conhece, a história dos Estados Unidos e a nossa história, né? E a mesmo embasamento que eu tive para a primeira temporada. Eu queria ouvir a história da Brasoft, eu queria ouvir a história das pessoas que fundaram esse mercado de games. Então tô fazendo meio que a mesma coisa para a internet. Eu sei que videotexto, eu sei que Ciranda não é internet, porque internet é TCP/IP, mas ao mesmo tempo quando a gente fala de internet, de redes, de você baixar programas, socializar, fazer parte de comunidades, acessar serviços online, isso que é o que a gente entende como internet. E isso a gente tinha antes da chegada da própria internet. Então o Ciranda tinha tudo isso. Videotexto tinha tudo isso. E então eu comecei a ir desse ponto para a gente entender como
como essas redes se manifestavam, o que as pessoas faziam, e eu comecei a descobrir que é muito parecido com o que a gente faz hoje nas redes, né? Tipo, é claro que naquele período, nos anos 80, você mal tinha tecnologia, as pessoas mal entendiam como elas conseguiriam conectar sua TV para criar para entrar num sistema onde elas podiam ler notícias na sua TV, elas podiam conversar com outras pessoas pela TV, sabe? Tipo, como assim, sabe? Um negócio muito à frente do seu tempo. Mas isso existiu. E as pessoas. E teve gente que, sei lá, fez compra online pelo videotexto nos anos 80. Caramba. Eu acho bizarro. É uma loucura. Então, assim, eu queria. Eu parto um pouco desse começo para mostrar esses primeiros experimentos, para depois, de fato, entrar na internet e começar a mostrar essa questão social mesmo dos jogos, de como os brasileiros começam a ocupar esse espaço digital, né? E o que eu acho interessante desse olhar mais panorâmico é de como o comportamento vai mudando, né? Porque no começo a gente não tinha algoritmo. Ou a ideia de algoritmo regendo as redes, né? Regendo nossos comportamentos. Então, a gente está vendo comportamentos naturais, digamos assim, um comportamento neutro, entre aspas, assim, tipo, de uma pessoa que ela chega num ambiente online, com as características de um ambiente online, ou seja, então você tem o seu anonimato preservado ali, sua privacidade, entre aspas. E o que você faz, né? E é interessante dessas comunidades perceber como elas se organizavam todas de baixo para cima, assim. Era sempre uma pessoa que... É uma coisa meio que a gente tem no Discord hoje, por exemplo, né? Alguém vai lá, cria uma comunidade, tem uma moderação, e assim, tipo, a maneira como as pessoas se organizam e para que elas usam esses espaços acaba sendo muito voltado as próprias necessidades locais, e que muitas vezes eram, eu quero conhecer pessoas para falar de RPG, porque na minha cidade não tem ninguém que fala de RPG. Eu quero conhecer pessoas para, sei lá, tipo, transar. Então, assim, você começa a ver toda uma organização dessas comunidades que acabam sendo muito voltadas para o próprio mundo físico, né? Então, eram comunidades que acabavam sendo direcionadas para a vida cotidiana, direcionadas para o mundo real, direcionadas para o espaço físico, né? Então, é muito diferente de como a gente tem hoje, que as redes elas tentam trancar a gente no espaço digital, para a gente continuar consumindo, dando like, não sei o que, engajamento, marcas, né? Tipo, é tudo muito voltado para o digital, voltado para a cultura, para a economia de atenção. Uhum. E naquela época não. Primeiro que a gente mal ficava online, né? A gente tinha que entrar lá, conectar, fazer a descagem, não sei o que. Era um processo burocrático, era caro. Então tudo meio que direcionava você pro offline, e as interações, eu sinto que eu posso dizer, assim, tipo, a partir dos relatos que eu tenho ouvido, que elas eram mais diretas, mais respeitosas, menos artificiais, tinha menos, sei lá, ironia, por exemplo, né, que é uma coisa que a gente vê muito em rede social, assim, uma coisa muito da nova geração que cresce usando redes sociais. Tem uma certa honestidade, assim, cumplicidade, tem um tipo de comportamento humano muito característico dessas primeiras comunidades, e que acaba eventualmente se manifestando nos próprios jogos, né? Que comecei a olhar também, né? De RPGs online, de jogos que eram criados de baixo para cima também, assim, tipo, que você tinha o jogo mais como um cenário para que uma comunidade crescesse e se manifestasse a partir da fantasia, a partir do roleplaying, por exemplo, né? Então, é muito fascinante, assim, isso que eu tô querendo agora embutir no próprio podcast, né? Esse fascínio que eu tô tendo a partir dos relatos, da pesquisa que eu tenho feito, de contar essa história dessa trajetória, englobando essa tecnologia, como ela vai se transformando e como a gente vai chegando aos pouquinhos nessa internet que a gente conhece hoje, que ela é muito mais caótica, ela é muito mais artificial, no sentido de que a gente tem nosso comportamento completamente moldado pelos algoritmos, pelo que as empresas querem que a gente faça nessas redes, né? Então a gente não está fazendo uma coisa assim, tipo, organizada pelas pessoas. A gente está sendo organizado pelas dinâmicas que foram construídas para essas redes, né? Então é bem diferente, assim. Eu quero mostrar um pouco dessa diferença e talvez até, sei lá, mostrar
poderia ser interessante um pouco desse retorno às origens, sabe? O próprio Orkut, da entrevista que eu fiz com o Orkut, o criador da plataforma Orkut, ele fala um pouco sobre isso, né? Tipo, da gente tentar olhar um pouco para trás, entender como a internet se organizava, como as pessoas elas interagiam nesses espaços digitais antes deles serem completamente tomados pela ideologia das big techs, dessa cultura do like, do engajamento, das marcas, da economia da atenção, e ter uma interação que era muito mais sobre as pessoas como protagonistas, e menos sobre essas coisas que aparecem no seu feed que você não sabe nem por que tá lá, sabe? E que vai te fazer você entrar no doom scrolling e vai focar, sua atenção vai ficar presa ali, 2 horas depois você vai se perguntar, nossa, o que eu tô fazendo da minha vida preso aqui no Twitter, sabe? Então é um pouco sobre... Eu falei pra caralho aqui, mas assim, tipo, eu tô tentando aos pouquinhos montar essa trajetória, sabe? O que leva algumas décadas de história. Não, eu queria só também fazer uns comentários sobre essa questão dos algoritmos, né? Ano passado eu dei aula na UFPB, né, como parte do mestrado, e eu falei eu estava dando aula de internet, né, pra galera, e a gente decidiu lá, eu e o Ivan, vamos falar de algoritmo, né, vamos explicar toda essa coisa dos algoritmos, e quando você estuda todo esse processo, como ele rege o comportamento online, eu acho que você compreende que a gente vive sob uma ditadura das big techs, né? Porque o papel do algoritmo, aí essa é a grande diferença, né? De uma internet onde ela vivia mais num fluxo de conteúdo espontâneo, e hoje em dia não existe esse fluxo, né? Hoje em dia, esses algoritmos, eles são responsáveis por conformar todo tipo de comportamento que tem online, né? E aí você tem diversas formas como esses algoritmos trabalham, né? Com a predição e como eles vão filtrar conteúdo, como eles vão moldar e entender o público e criar bolhas, né? A coisa das bolhas que a gente fala tanto, né, na internet, ela é uma produção também das big techs que elas reforçam esse tipo de comportamento, né, com essa identificação de públicos, e aí você começa a criar essa coisa das bolhas. E é interessante quando a gente olha que isso tudo começa lá com o Google, né, porque mais ou menos assim, a grande empresa que entende o potencial do algoritmo e vai instrumentalizá-lo para enriquecer é o Google, né? E aí a partir dali as outras empresas começam a copiar. Mas quem entende esse valor do algoritmo, né, e dataficar a internet é o Google, e você hoje tem um espaço virtual que ele é completamente colonizado, né? Então você não tem uma experiência, digamos, pura, né? Por mais que não seja realmente algo puro assim, mas quando você pensa o que é a experiência da internet hoje, ela é uma coisa completamente colonizada, né? E quando a gente fala dessa internet do passado, era uma coisa que a gente já falou muitas vezes aqui, que era a internet como essa esperança de uma verdadeira democracia, né? Uma democracia radical, aquele espaço onde era tudo realmente vindo de baixo, né? E tudo isso ruim no início dos anos 2000, né? Vai embora, a gente não tem nada disso, e é por isso que realmente um processo de colonização, né? Todas essas empresas, elas moldam a internet de modo que não existe um acesso à internet que não seja através desses espaços completamente controlados, né, para essas empresas. Então é por isso que é tão complicado e tão nocivo a estrutura que forma a internet atualmente. Então é um processo que até para corrigir ele é muito complicado, porque ele precisaria passar por uma reestruturação completa e retirar a internet do controle das big techs, né? Porque hoje em dia Facebook e Microsoft, Google e a Apple e tal, a Amazon, né? Mas assim, quando a gente pega o tempo que a gente passa na internet, né? É basicamente dividido entre Google e Facebook. E o Google, a partir do SEO, ele é uma cascata, né? O SEO, a partir dali você regula uma série de outras atividades dentro da internet. E tudo começa ali no SEO. Então é muito bizarro. Aí agora entra a coisa do chat GPT, né? Dizem que
vai ter uma revolução na internet, que talvez o Google perca essa primazia da internet, mas ainda assim, né, todos esses processos eles são altamente regulados, né, então a gente vive num espaço que ele é muito opressor, né, o espaço virtual atualmente. Porque a internet quem usa esse termo, né, eu acho que quem pesquisa muito bem isso, a Shoshana Zuboff, ela usa esse termo da inovação sem permissão, se eu não me engano, né? Então, assim, essas empresas, elas começam a criar esses espaços digitais que elas já preveem, elas começam a imaginar, né? Elas começam a condicionar o mercado para usar esses espaços, né? Então, olha, tudo vai ser internet, você tem que ter seu espaço aqui, porque tudo vai ser online. E as empresas começam a chegar e tudo mais, e quem tem o controle de tudo são essas empresas, o Google especialmente, Facebook e tudo mais. Então, eles que vão dirigindo, eles que vão conduzindo. E até isso chegar numa regulamentação, né, chegar num debate público, muita coisa já aconteceu, né, e eles estão lá na frente, porque eles basicamente criaram um território virtual, fincaram uma bandeira e falaram, a gente manda aqui, a gente que determina como que vai funcionar isso aqui. Sim, e obviamente sempre voltado para o lucro de quem criou o espaço, né. O Ron Caglia, né, quando estavam no Flow falando, ele pergunta pro Igor, né, qual é o maior país que você conhece? Aí o Igor, não sei, é China, Estados Unidos? Aí o Ron Caglia, não, é o Facebook, né? Facebook. E isso é uma das coisas que até eu esqueci o nome do livro que eu tava lendo, mas ele também fala exatamente sobre como a gente naturalizou a substituição do papel do Estado em ser o legislador para as empresas. Então, você resolve disputas judiciais, né, de direitos autorais, direito de imagem, direito do consumidor, e você não passa mais pelo sistema judiciário, você passa pelo sistema de suporte dessas empresas. Então elas são estados, né? Elas são constituídas como estados. Isso me lembra a história daquela juíza que... Eu não acompanhei a história, mas tinha uma juíza que eu acho que ela... sei lá, juíza bolsonarista, falou alguma merda, fez alguma merda, tudo mais. Ela tava sendo julgada agora, eu acho que ela, inclusive, perdeu o direito de atuar como juíza, e ela usou como defesa... Ela foi afastada. Ela foi afastada, ok, é o termo correto. Temos aqui um advogado, um especialista em direito, para explicar exatamente o que eu tô tentando. É que juíza eu já sou contra, mas tudo bem, vamos lá. Mas eu vou tentar falar do meu jeito leigo. E ela usou, um argumento que ela usava é que ela fez uma defesa pública nas redes sociais dela e ela recebeu não sei quantos likes. Ela falava, e essas pessoas que deram likes? Elas, tipo, elas não estão com a razão, sabe? Tipo, no sentido de que eu tenho uma base aqui, tipo, olha, as pessoas elas estão concordando comigo na rede social. Isso quer dizer que eu estou com da materialidade pra ela, né? Ela levou a rede social, assim, pro julgamento, sabe? Ela levou os likes que ela teve, os comentários positivos, que obviamente são, segregados, é a bolha dela, então sabe, não sei quantos bolsonaristas que seguiam ela e que estavam favoráveis com ela. Como assim? Você não, são coisas completamente incompatíveis, né? Quando você está falando de sistema jurídico, de leis, você não pode misturar essas coisas, né? E justamente, assim, parece que a ideia que ela tinha é que, a legitimidade das redes sociais, ela é soberana. E não é. A rede social, ela tá abaixo da lei, né? E para você ver, né, tipo, uma suposta juíza, aparentemente, ela estava usando, sabe, que entende direito, ou pelo menos deveria entender direito, ela estava usando rede social como se fosse, como se desse legitimidade para ela, uma legitimidade de lei, de Estado, né? Então, assim, é uma inversão de papéis, né? É uma loucura mesmo. Porque nesse caso também existe uma confusão, né? E é uma confusão de categoria. Como eu disse, neste caso especificamente, né? Do juiz, muitas vezes, ele se colocar como um representante do Estado. E é isso que vem legitimando, por exemplo, políticas públicas muito duvidosas, né? E decisões duvidosas e atos duvidosos por entes da institucionalidade que agem não só como se fossem parte do Estado, mas como se eles representassem aquele Estado a partir do exercício das próprias funções, né, que é o que um juiz faz, né, porque qual é o papel de um juiz, de uma juíza, enfim, de um magistrado em qualquer grau? É decidir pelo Estado, mas ele não decide pelo Estado em um sentido amplo, ele decide em sentido restrito, de acordo com a casualidade que chegou até ele,
né? E o problema é que as redes sociais, nessa disputa política, nessa situação toda, elas se viram não entre esses conflitos, mas na verdade como um ferramental, né, muito interessado no conflito. Não é à toa que os algoritmos, eles funcionam na base do conflito mesmo, né? Eles funcionam na base de você colocar as pessoas umas contra as outras e em promover essas discussões, em promover esses engajamentos com o intuito de, né, fazer circular dados, fazer circular opiniões, fazer circular movimentações que vão ser usadas para um fim, que é esse fim em si mesmo da metapolítica, né, de uma política que está relacionada com dados, de uma política que é a tecnopolítica, que é essa nova maneira de você se relacionar com as plataformas também. É como se elas fossem como se as Big Five, né, que o pessoal chama, que são as 5 maiores empresas, né, a Apple, a Amazon, o Google, Microsoft, Facebook, fossem estados soberanos. E aí fica essa discussão. E aí me leva para um questionamento que dá a volta e para novamente nos documentários que você faz, né? Que é o seguinte: na primeira temporada do Primeiro Contato, a gente vê um teor político nas suas expressões ali, né? Nas coisas que você traz, né? A gente vê algumas abordagens históricas também que são bastante importantes, principalmente aquelas que dizem respeito à relação dos militares com a tecnologia, que é o cerne das grandes questões da tecnologia eletrônica, né, no desenvolvimento dessas novas tecnologias, é a discussão militar, né, é uma coisa que é indissociável. E eu queria saber como que você chegou naquele resultado partindo de um ponto que falar sobre tecnologia, falar sobre videogame e sobre política é sempre um tema espinhoso, e quais que são os obstáculos que existem nessa abordagem, porque assim, a gente sabe também que existe uma questão mercadológica, de que é um produto que a gente quer que ele alcance o maior número de pessoas, mas ao mesmo tempo ele não pode se privar dos debates ideológicos, ainda mais no nosso tempo. E a gente sabe de todos os problemas de discutir política nas redes e com as redes. Como que você abrange essa questão para uma segunda temporada? Eu acho que essa é a vantagem também de ser independente, né? Você consegue produzir um conteúdo que não é visado apenas pelo mercado ali, não é pensado, não é moldado apenas para o mercado, e sim, você está pensando em memória, e memória você tem que contextualizar, você precisa inserir o seu objeto de estudo dentro da história, né, e eu sempre tratei o videogame como cultura, né, um objeto cultural, e enquanto um objeto cultural, ele faz parte do seu tempo, do seu contexto. Então eu sempre faço essas correlações, eu não gosto de pensar história como nostalgia, né? Eu acho que essa base nostálgica ela é sempre muito prejudicial e ela é muito limitante, né? Você acaba prendendo esse seu objeto de estudo dentro das suas próprias linguagens sem fazer as conexões com o contexto, sem entender como ele é consumido, de que forma ele chega, qual que é o impacto dele, impacto sociocultural, como ele transforma, como ele é moldado, impactado, enfim, você não tem esses diálogos, né, se você olha só pelo viés da nostalgia. Então, a minha base sempre foi essa de contextualização, né? É muito mais sobre memória. E na primeira temporada eu sinto que eu não tive nenhum tipo de resistência, pelo contrário, as pessoas gostaram muito, né, da minha abordagem, justamente porque você já tem muito desse resgate pela veia da nostalgia, né, olha como esses gráficos eram incríveis, olha como, sei lá, esse jogo foi inovador na época, né, e até tem um pouquinho disso no Primeiro Contato, mas eu sempre faço questão de contextualizar e de colocar as pessoas que trabalharam com isso e que muitas vezes, sei lá, nunca tiveram a chance de contar a sua própria história, né? Eu transformo elas em protagonistas, né? E como que foi, como que era, quais eram as dificuldades, e daí eu vou lá e contextualizo a partir de uma pesquisa. Então, tem essa... Acho que uma das coisas mais interessantes justamente do Primeiro Contato é isso, né? Contextualizar essa chegada dos computadores na economia desse período, que foi super turbulenta, nas dificuldades que as pessoas tinham, né? Então, trazer um pouco dessa realidade do brasileiro
comum, né? De que computador era um negócio, um item de luxo, de que enquanto aqui no Brasil a gente estava tendo acesso a jogos antigos, né, tipo, a gente tinha esse atraso tecnológico, né, então a gente tinha essa dificuldade de acompanhar o ritmo da indústria lá de fora, então trazer um pouco para nossa realidade e explicar os motivos, né. A segunda temporada, eu acho que é bem parecida, e algumas coisas, alguns assuntos até se sobrepõem, assim, eles têm uma intersecção, porque eu volto também para falar de anos 80, né? E eu tô falando de computadores, tô falando de internet, então eu acabo falando um pouquinho mais de reserva de mercado, por exemplo, mas eu não me foco tanto porque eu já explorei isso na primeira temporada. Então, eu acabo conseguindo até dar uma direcionada em alguns assuntos, porque eu sinto que eu já explorei alguns temas na primeira temporada. Então, eu não vou ficar falando a mesma coisa de reserva de mercado, porque isso já foi explorado na primeira temporada. Então, eu consigo explorar mais como que essa rede, por exemplo, conseguiu, sabe, como um engenheiro da Embratel conseguiu construir uma rede aqui no Brasil, com o nosso contexto de ditadura. Uma rede que tinha como a ideia de levar, sabe, tipo, tinha como base conceitos de democracia. As pessoas podiam votar, sabe, tipo, uma coisa absurda pensar que uma empresa que tinha uma diretoria, nem sua diretoria ela tinha militares, construiu uma rede, né, tipo, para a população que tinha como base democracia. Então tem sabe, essas contradições, elas são muito interessantes. Brasil, então eu começo, né? E assim, um dos líderes, né, dessa rede era um francês naturalizado brasileiro, mas assim, o cara ele defendia a pirataria, então assim, mais contradição ainda, sabe? Tipo, ele conta umas histórias maravilhosas, assim, de como eles traziam softwares de fora, é aquela história que eu já contei no próprio Primeiro Contato, né? De como aquela lógica, né? Tipo, de você trazer de fora, adaptar, modificar e lançar aqui no Brasil como se fosse uma coisa de empresas nacionais. A Embratel fez isso, sabe? Justamente porque essas pessoas que tinham muito dessa lógica da pirataria aqui no Brasil, estavam fazendo isso com essa rede, né? Então era uma rede que era ao mesmo tempo de comunicação, mas também era uma rede de distribuição de softwares piratas, né? Tudo com ali o aval de uma das maiores empresas do país, né? A estatal Embratel. E como isso como outras iniciativas surgem, e como outras comunidades surgem, mas é curioso, né? Porque nesse caso, nessa história específica, eu exploro essa questão do contexto da ditadura. A gente estava saindo de uma ditadura. E outras histórias, né, que eu conto. Eu sempre vou tentando contextualizar a partir do recorte que eu faço. Então, quando eu olho, por exemplo, para uma comunidade de MUD, que é um RPG online, em um ambiente de texto, num jogo de texto, né, que é aquele que eu mencionei, por exemplo, que faz muito sentido contar essa história no podcast. E no caso eu olho para especificamente um jogo chamado Vitalia, que existiu entre 95 e 2004, mas especialmente ali na virada do milênio ele ganhou um alcance grande. Foi um momento, acho que, mais pessoas tendo acesso à internet grátis, né? O IG e tudo mais. As pessoas não tinham jogos online naquele período, era uma coisa, não tinha servidor brasileiro, né? Mas tinha o Vitalia. E o Vitalia era um RPG online, que era uma comunidade, que você começava a jogar e você inevitavelmente ia interagir com essas pessoas. Era uma experiência essencialmente social. E quando você começa a olhar para essa história de perto, né, analisar essa comunidade, que fazia parte, a estrutura de poder, você começa a ver que questões sociais daquele período, elas se manifestavam de alguma forma dentro desse ambiente virtual, né? Aquela coisa, o jogo não existe numa bolha, né? Ela não existe no vácuo, ela existe dentro do contexto da sociedade brasileira, nesse caso especificamente da virada do milênio. Então, quando a gente começa a ver histórias de pessoas queer dentro desse ambiente, que estavam se manifestando e eventualmente lidando com preconceito, e como essas pessoas se manifestam a partir daí, é politizar também, né? Eu vou lá e falo tem toda uma questão inclusive, eu acho que de sexualidade e gênero nessa temporada, porque inevitavelmente eu tô falando de pessoas,
de pessoas usando a internet para se expressar, para encontrar outras pessoas, né? E daí eu volto para essa coisa de você encontrar, fazer um encontro na vida real, né? Tipo, que é o que as pessoas fazem até hoje com Tinder, Grindr, e nesses jogos online acontecia a mesma coisa. As pessoas elas se conectavam emocionalmente, às vezes sexualmente, e, e dentro desses ambientes, nem sempre isso era muito bem visto, né? Então eu começo a entrar nessa questão que deixa de ser só sobre aquela política bruta, né? E começa a ser muito mais sobre como as pessoas entendiam essas relações nesses ambientes virtuais e questões de tolerância, de sexualidade, como elas eram tratadas nesse período, né? Em que, por exemplo, você não tinha representatividade, você não tinha redes sociais da maneira como a gente tem hoje, em que as pessoas falam disso abertamente, né? De homossexualidade, transexualidade, bissexualidade. Então, você mal tinha informação na internet sobre esses assuntos, né? Eu estava até pesquisando nesses dias, eu gosto de entrar no Wayback Machine e ficar fuçando em sites antigos brasileiros. E eu encontrei o site do Mix Brasil, que começa como uma BBS, que tem todo um impacto na história mesmo da parada LGBT, dentro do BBS, é uma história que eu vou contar também nessa temporada. Em 97 eles tinham textos publicados sobre... eram textos para pessoas homossexuais imprimirem e entregarem para seus pais. Toma aqui uma leitura para você tentar entender a minha sexualidade. Isso em 97, sabe? Tipo, um negócio muito precursor. Pô, isso E eu lembro que eu mesmo me identifiquei como gay a partir do momento que meu pai colocou a internet em casa, porque eu entrei lá em site de sacanagem, sabe? Então, assim, eu começo a olhar para essa questão, né, de sexualidade, justamente porque a internet ela começa a penetrar na vida das pessoas e começa a moldar certos sentimentos e permitir a conexão com outras pessoas, e você começa a perceber que tem pessoas iguais a você, né? E isso vale tanto para pessoas geeks, nerds, que se sentiam sozinhos nas suas cidades, e de repente entra num fórum, num jogo, fala, caramba, tem um monte de gente como eu. Vale para as pessoas LGBTQIA+. Então, esse aspecto social, essa política da socialização, né? Esses aspectos socioculturais, eles são muito fortes nessa temporada, né? Que deixa só de olhar ali para essa questão econômica que eu exploro mais, né? Econômica, política, que eu exploro mais na primeira temporada, e na segunda temporada começa a ir mais para esse lado, acho que, sociocultural. É interessante isso, né? Porque a nossa relação com a tecnologia, no passado, ela era uma relação muito do mundo físico, né? Porque estava relacionado com o que era o analógico, com os dispositivos. A internet, ela foi durante algum tempo esse ente abstrato, né, quase que inalcançável numa concepção de conexão, né? A gente é muito louco pensar que existia um tempo que a gente se desligava da internet, né? Você saía lá do chat onde você estava, de qualquer lugar nessa internet, e você ficava offline, né? E aí a sua relação com a tecnologia era uma relação com o analógico, não era uma relação com um digital, nesse digital imaterial, né? Você jogava offline, exceto pelas exceções, né, do computador e alguns poucos jogos de rede que foram ganhando expressividade com o passar dos anos, mas você estava offline no videogame, você estava offline no celular, você estava offline num portátil, né? E ao ponto que a situação se inverteu e chegou nesse estágio onde a gente está hoje, de que a internet é esse ente metafísico que é essencial para o desfrute dessa tecnologia que já não é mais tão analógica. Por exemplo, hoje em dia, em termos tecnológicos, a internet ela é muito mais essencial para você jogar videogame do que um console, por exemplo, né? A partir do momento que você já tem a discussão sobre quanto tempo que vai demorar até tudo virar streaming, até os serviços que vão chegando agora, tipo o Xbox Cloud, que exigem que você esteja totalmente online, mas não exigem que você tenha um console para jogar. Então, é uma relação que se inverteu ao longo dos últimos anos, e um grande movimento
que a gente vê é um movimento de preservação histórica e de preservação desses artefatos, né, no mundo real, com museus, com exposições itinerantes, com cada vez mais pessoas tirando lá dos porões, dos sótãos e de um monte de caixa embolorada equipamentos que estavam parados para poder exibir, né, esses artefatos e para poder entender como que era uma relação passada. E isso é muito curioso, porque num sentido antropológico, é a procura de compreensão do ser humano dentro dessas cadeias de reação, de associação, e é justamente esse sentido de buscar na arqueologia a arqueologia das mídias, né? De tentar entender como que a mídia, esse artefato, né, esse aparato técnico, revela um comportamento que a gente não vai mais encontrar sendo codificado em cavernas, sendo codificado em escavações de solos e de túneis e de construções passadas, e a gente vai tentar codificar esses comportamentos através desses dispositivos, né? Do tipo de informação que eles aceitavam, como que eles se comunicavam, para quem que essas informações iam, porque essa discussão é numa outra instância também a discussão de gerenciamento de dados, gerenciamento de big data, e toda a nossa relação com esse ente que agora é imaterial, né? Eu queria que você falasse um pouco pra gente como que as pessoas com quem você foi procurando conversar sobre a internet, né? Você já falou um pouco disso nas entrevistas que você deu na primeira temporada do Primeiro Contato, mas como que foi a recepção, como que as pessoas entenderam a importância dessa documentação e da gente entender essas relações sociais que têm, a rigor, sei lá, uma convivência de 2 décadas no máximo, mas que mostra uma mudança, né, de dinâmicas sociais muito intensa e que parece que é uma coisa que aconteceu há 50, 60 anos. Como que foi a recepção das pessoas para isso, assim? Eu acho que quem se importa mais num primeiro momento são as pessoas que viveram e tiveram ali uma relação, né, com esses objetos, então com consoles, com computadores. E essas são as pessoas que eu acho que mais se importam, né? Porque é a história. Eu tô contando, né? Resgatando memórias que tocam na vida dessas pessoas, né? Na própria vida. Tipo, eu acho que muito do trabalho que eu faço tem uma inspiração na minha própria história com computadores, né? Tem uma coisa que eu acho que a primeira temporada, por exemplo, ela tem um certo vínculo com meu pai, assim, porque ele que foi lá, botou um computador em casa, né? Então tem um lance de uma memória afetiva que acaba me ajudando a chegar em outros lugares, né? Eu acabo saindo um pouco da minha própria história e vou chegando em outros locais. Mas tem eu acho que essa história ela acaba tocando muito numa geração, né? De pessoas como eu que tiveram ali acesso ao computador nesse período formativo. Né? E daí o podcast chega lá e adiciona mais camadas, porque sai só dessa zona do saudosismo, da nostalgia e começa a preencher esse espaço. Então você começa a ver a sua própria história como a história contemporânea do país, né? Porque começa a injetar essa história num contexto mais amplo e dialogar com a própria sociedade, né? Então acho que essas pessoas que viveram isso, elas percebem a importância desse trabalho. Mas eu ouvi também de muitas pessoas que não tiveram necessariamente essa vivência com computadores, ou pelo menos não uma vivência com computadores, assim, tipo, com essa paixão que, sei lá, eu tenho, por exemplo, mas que conseguiram ouvir e se interessaram, e eu fico meio até surpreso, assim, tipo, sei lá, amigos meus falam, nossa, eu amei a primeira temporada, episódio 9, não sei o que, eu fico falando, nossa, você chegou no episódio 9? Caramba, eu achei que você ia abandonar no episódio 3, sabe, episódio 2. E então eu fico muito surpreso, assim, como existe um interesse que vai além só dessas pessoas que têm essa preocupação em manter, em fazer uma manutenção dessa história, que entendem a importância dessa preservação, porque a gente sabe e fica cada vez mais claro que a gente não pode depender de empresas elas vão investir naquilo que dá lucro.
E a manutenção dessas memórias não necessariamente dá lucro. Como que se monetiza isso? Mesmo o podcast não conseguir monetizar da maneira, sabe, convencional. O mercado não se interessou em patrocinar a primeira temporada do podcast. Tanto é que quando eu faço essa migração, né, eu saio do Overloader e no momento estou completamente independente, trabalhando apenas no Primeiro Contato, eu aposto minhas fichas no financiamento coletivo, porque era uma coisa que a gente já fazia. Eu acho que é uma linguagem que as pessoas entendem, elas entendem que é um projeto que é independente, elas entendem que se esse projeto independente que tem essa proposta de resgatar memórias, agora no caso mais voltadas à internet, mas ainda assim falando de videogame, se elas não participarem ativamente disso, essas memórias elas não vão ser trabalhadas de outra forma porque empresas não têm muito interesse nisso. É uma coisa sempre parte das próprias pessoas, né? Não é à toa que quando a gente fala de videogames, principalmente tecnologia em geral, né? Quem preserva essa história é o público geral, são os hackers, são os fãs que fazem modificações, que vão lá, acessam os arquivos, vão lá, sobem o arquivo no Internet Archive. É um negócio que vem de baixo para cima, é emergente, é a comunidade, né? Então eu fico muito honrado, inclusive, em perceber como as pessoas entenderam a minha proposta e abraçaram e foram lá, né? O podcast ele foi financiado, eu atingi a primeira meta, né, do financiamento coletivo. Ontem, inclusive, hoje é dia 17, né? Foi, eu acho que no dia. Eu acredito que foi ontem, já tô meio perdido no tempo. Mas foi incrível, assim, pra mim, né? Tipo, perceber que as pessoas realmente, elas se engajaram, elas se envolveram, elas viram o valor nisso, sem que eu fosse lá e falasse, gente, vocês vão ter esse monte de recompensas. As recompensas que eu propus foram coisas que eu conseguia produzir e que não ia comprometer meu trabalho, né? Porque, normalmente, eu sinto que as pessoas, elas patrocinam, elas se engajam mais em campanhas que são coisas físicas, né? Você vai ganhar o quadrinho, você vai ganhar o DVD, você vai ganhar uma coisa física, uma coisa que você vai ter na sua casa, o livro. Uhum. E no caso, cara, é um podcast que vai sair de graça para todo mundo em maio, sabe? Que é o meu plano de lançamento. E, claro, tinha lá recompensas ainda palpáveis, né? Tem um episódio inédito que você pode receber logo de cara agora, mas ainda assim o podcast vai estar lá de graça para todo mundo ouvir. Isso era um baita de um risco, né? Eu ficava pensando, caramba, as pessoas elas têm que gostar muito do projeto para querer se envolver sem ter uma coisa em troca, né? Diretamente, assim, que vai ser só dela. Então eu fiquei muito honrado, assim, perceber que as pessoas entenderam, elas se engajaram e isso, né? Tipo, que é a memória, assim, a memória é uma coisa que vem de baixo para cima e o coletivo tem esse interesse. O público que ouve o Primeiro Contato, ele tem essa percepção de que existe essa importância, né, de preservar essas memórias, e eu tô propondo isso, eu tô propondo essa preservação, eu tô propondo ir lá e conversar com 50 pessoas para me contar essa história, e eu vou lá e organizo essa história, tento estruturar de uma maneira que faça sentido, tento estruturar dentro de uma pesquisa, de um contexto, né? Então eu sinto que é um trabalho, embora eu esteja encabeçando tudo isso e botando a mão na massa, indo lá e produzindo, eu só não faço a edição, quem faz no momento é o Gabriel. Não é o Gabriel Mendes, são dois Gabriéis que estão trabalhando comigo, eu sempre confundo o nome deles. Mas é o Gabu, que é editor do B9, e ele tá fazendo um trabalho maravilhoso de edição. Né, mas fora ele, fora pessoas que trabalharam comigo em alguns pontos específicos, eu sou a pessoa que faz tudo, né? Que vai lá, escreve os roteiros, faz a pesquisa, faz as entrevistas, organiza as entrevistas, liga para as pessoas, procura personagem, né? Mas no fim das contas eu tenho esse apoio, esse aporte do público que participa de alguma forma, né? Tipo, acaba sendo uma participação popular, né? Então eu sinto que tem um entendimento, né, de que se não essa memória não vem por parte da população, por parte das pessoas que entendem a importância da memória, a memória se perde, né, e eu sinto que eu estou conseguindo alcançar isso, mesmo que eu não sei agora, por exemplo, como vai ser a reação do mercado, né, porque eventualmente quando essa temporada estiver relativamente pronta, a gente estiver próximo do lançamento,
Na verdade, isso já tá rolando, né? Mas eu acho que isso começa a ficar mais aquecido mais pra frente. Mas eu quero entender se o mercado vai querer apoiar esse projeto, se a gente vai conseguir patrocínio, se a gente vai conseguir mesmo, sei lá, uma publicidade, um spot no começo de um episódio. Tô curioso para entender, porque a internet é um assunto, digamos, mais mainstream do que você falar de Brasoft, anos 90, né? A história da internet eu sinto que é uma coisa mais mainstream, mas ao mesmo tempo, a minha abordagem, que é justamente histórica, politizada, eu não sei se é algo que é do interesse do mercado. Mas enfim, só de ter conseguido financiar, para mim já é uma baita de uma vitória, sabe? Já garante o financiamento e já garante a existência desse projeto. Muito bom, inclusive coloquei no chat ali, desculpa, Fernando, só falar aqui, coloquei no chat o link para as pessoas entrarem lá, conhecerem os níveis de apoio que o projeto aceita e contribuírem também, porque é sempre vai até o dia 21, inclusive. A gente tá no dia 17 nessa gravação, né? A campanha vai até o dia 21. Eu já bati a primeira meta, mas ainda tem 2 metas pela frente, né? Então, qualquer arrecadação segue em direção às próximas metas. Ajuda bastante, tá? Em benfeitoria.com/projeto/primeiro contato, a gente vai deixar os links também nas nossas redes depois. Sim, inclusive eu ia dizer que seria interessante, sei lá, o UOL, o IG patrocinar, né? Não sei nem se o IG ainda tá por aí, mas o UOL, né? Pô, o UOL faz um spot aí, né? Vocês estão ali na história também, né? Fazem parte dessa história. Então seria interessante. O Rick já passou pelo IG, ó, então tem que ter isso aí. Não, são mencionados. Tem episódios que são bem voltados, né? A história desses portais, assim. Não sei se bem, eles certamente não são protagonistas porque não é a história corporativa da internet, eu tô falando da história das pessoas, né? Então eu vou ouvir o fulano que tinha uma comunidade no Mic, vou ouvir as histórias legais, assim, tipo, de que vem do público, né? E claro, eu ouço também histórias ali de engenheiros, de pessoas que participaram, mas eu tento olhar sempre um pouco para esse aspecto mais social da internet, não tanto a história corporativa, até porque essa história já foi contada. Inclusive, na minha pesquisa, eu acabei lendo alguns livros interessantes, assim, que contam um pouco da história brasileira, mas justamente da perspectiva dos executivos, sei lá, as pessoas que... Tem um livro que é bem interessante, eu acho que vale a pena conferir, que é o Bastidores da Internet. Acho que, se eu não me engano, chama Bastidores da Internet Brasileira, que conta justamente essa história, como surgiu o IG, o UOL, não sei o quê, mas assim, o acionista, não sei o quê, e vai lá, um investimento bilionário, não sei, sabe, tipo, a história corporativa. Eu acho essa história, sei lá, não tenho tanto interesse em contar essa história, ainda mais que ela já foi contada nesse livro, então... mas ainda assim faz parte da história, porque quando a gente fala de tecnologia, a gente está falando de grandes empresas, muitas vezes, de grandes investimentos, né? Então tem esse lado corporativo que é bem, sei lá, personagens também meio escrotos às vezes, dessas histórias, mas enfim, tá lá nesse livro para quem quiser. Sim. Não, eu ia só fazer um comentário pra gente já ir finalizando, que já estamos estourando nosso tempo, mas essa questão exatamente de como as relações nessas redes que vêm mais de baixo, né, elas são muito mais ricas quando a gente pega coisas que são mais regulamentadas por essas empresas. E a gente eu tava até aqui verificando se era open source ou não, mas eu acho que não é, né, mas o VRChat, ele... eu estava acompanhando, né, a história do Facebook, porque o Facebook tem aquele Facebook Horizon, né, que é a tentativa deles de chamarem a galera pro VR. E existe um contraste gigantesco em o que é a experiência no VRChat e o que é a experiência no Facebook Horizon, né, porque ela é completamente regulada no Facebook, ela é normatizada, né, então você tem... ainda tem toda aquela coisa de abraçar o público LGBT, mas você tem uma higienização dessas experiências, né? Tanto é que eles estavam querendo fazer a plataforma deles só da cintura pra cima, né? Para as pessoas não poderem, sei lá, transar na plataforma, né? Então eles criam várias ferramentas para tentar regular essa experiência. E quando você vai pro VRChat, ele é uma explosão de experiências, né? Com grupos diferentes e expressões diferentes, expressões de gênero. E o Facebook tá querendo fazer esse Facebook Horizons, só que ele é aquilo, ele é um espaço
altamente regulado que acaba com todas essas formas de expressão de gênero, de comunidades, né? E é uma coisa completamente diferente quando você vai olhar o que se faz dentro do VRChat, né? E sendo, acho que não sendo open source, dá para pensar em uma coisa até mais radical, né? Se você pensar numa outra alternativa que fosse open source. Mas acho que a gente consegue ter um exemplo atualmente de como isso está acontecendo, né? Nem sei se isso vai estourar ou não, porque o VR ainda é uma coisa muito cara, né? Muito elitizada, mas isso já fica muito claro quando a gente pega uma Big Tech, né? O Facebook, tentando entrar nesse mercado e como eles transformam isso numa coisa sem graça, boring, né? Com cores pastéis e bonecos sem cintura. Então é uma coisa horrível, né? E o VRChat, ele é aquela explosão, né? E os furries estão lá e tá tudo acontecendo por lá. Então tem muito desse contraste entre essas duas coisas, né? O que é a experiência virtual regulada por uma empresa e o que é a experiência mais livre, solta, né, do VRChat. Aí eu só queria lembrar disso. Aí tem até o documentário do People Make Games sobre VRChat, eu acho que é bem interessante, eu passei em aula também pra galera assistir. É bem legal como é que as dinâmicas ocorrem lá dentro, os diferentes grupos e os diferentes servidores, é uma experiência bem interessante. Era esse comentário que eu queria fazer. Eu acho que a gente já pode ir seguindo pro final. Não sei se o Rick quer chamar de novo a galera pra assinar lá no Benfeitoria, dar uma mensagem final, comentar alguma coisa e a gente vai encerrando o episódio. Perfeito. Quem quiser saber mais sobre a temporada, é só entrar lá no benfeitoria.com/primeiro contato. Lá eu explico um pouco sobre essa temporada, tem o meu pitch, tem o trailer ali já com algumas histórias, assim, pequenas pinceladas de algumas histórias. Tem um vídeo em que eu explico mais sobre o que eu quero fazer com essa temporada. Tem alguns detalhes, tem alguns personagens lá que já são... eu já revelo alguns dos entrevistados nessa temporada. Tem uma timeline, então eu já deixo bem claro ali quais são os meus focos, para onde eu vou olhar, que histórias que eu vou contar. Então, deixo esse convite para quem ainda não apoiou, quem ficou curioso, para entrar lá no benfeitoria.com, primeiro contato, e deixar seu apoio se você assim quiser e assim puder. Deixo aqui meu agradecimento. E também no Spotify ou no seu tocador de podcast favorito, você pode encontrar 20 minutos de um episódio, no caso é o 4º episódio da temporada, que eu falo justamente do Vitalia, desse MUD, né, desse Multi-User Dungeon, que é um RPG online em texto, que era uma comunidade muito forte que existiu ali na virada do milênio. Tem 20 minutinhos desse episódio, eu acho que dá um gostinho ali de como eu vou tratar histórias de comunidades. Essa comunidade especificamente, eu acho que ela tem uma história bem rica, e nesses 20 minutos eu tenho uma pequena introdução a esse universo. Dá para ver também como trato ali um pouco ambientação, sonorização. E tem as minhas redes sociais, especialmente o Twitter, que eu uso bastante, que é @RickSampaio, RIQUE Sampaio. Geralmente posto lá as novidades do podcast, da campanha, falo algumas bobagens. Nessa semana eu ritei, fiz sei lá, sabe aqueles tweets que você vê um negócio e fala, nossa... É muito aleatório, né? É muito aleatório, assim, eu comentei um negócio, assim, tipo, deixei uma opinião sobre... No caso, inclusive, era sobre saudosismo, eu tava apontando... Inclusive, eu acho que a partir de um tweet do Nerd Boomer, né, que eles destacam uns comentários horrorosos, assim, tipo, feitos por pessoas muito ignorantes. E daí eu dou um contraponto ali e tudo mais, faço uma crítica. E assim, tipo, boom! Tipo, no dia seguinte já tinha 50 mil likes. Eu falei, meu Deus, quem são todas essas pessoas aqui? Mas é impressionante como o Twitter, ele... se eu não clicasse, eu nem ia ver, assim, porque o Twitter eu acho que já percebe que tem gente demais, assim, é uma massa de comentários que eu jamais teria a capacidade de ler todos eles. Então, ele nem me apontou. Eu que percebi, assim, no dia seguinte, falei, caralho, esse negócio aqui viralizou, que é assustador. Mas enfim, tô lá no Twitter, no Instagram também, se você quiser ver alguns biscoitos, que é mais ou menos para isso que serve o Instagram, né? Eu não consigo usar o Instagram de forma muito séria. E eu acho que é isso. Agradeço aí a audiência e a atenção de vocês. Muito bom. Então, Anderson, dá a mensagem final do podcast. Bom, como sempre, aquele muito obrigado para todo mundo que acompanhou a gente aqui ao vivo neste excelente papo.
E para você também, que vai escutar posteriormente aí no seu agregador favorito, é sempre bom ter vocês com a gente, é a nossa audiência que faz a diferença para que esse trabalho continue existindo. E se além de nos escutar e de ajudar a divulgar, você quer também apoiar financeiramente, você pode acessar o apoia.se/holodeckdesign ou o picpay.me/holodeck. Lá você vai encontrar as possibilidades de contribuição, todas elas são bastante modestas, mas essenciais para que a gente continue mantendo o site, mantendo a hospedagem dos episódios e fazendo este trabalho que é um trabalho independente, como o Rick também falou, que é a natureza do trabalho dele, e por conta disso a gente permite explorar pautas que não são necessariamente aceitas ou pró-mercado, mas que fazem a diferença para o debate que a gente acredita está proporcionando para as pessoas. É isso. Então é isso, gente. Semana que vem a gente está de volta. Até lá, beijos. Avaliem a gente aí nas plataformas para o algoritmo, né? Já que a gente vive sob a ditadura do algoritmo, a gente precisa, né, pedir isso. Então avalia lá para o algoritmo recomendar a gente continuar crescendo e chegar a mais pessoas, espalhar a palavra. Beijo para vocês. Obrigado pro chat aí ao vivo que ficou acompanhando o debate. Até a próxima e tchau, tchau. Até mais, gente. Tchau.